lembra só que nós paramos na aula passada? É que falamos só na introdução, como disseram, né? Mas o que é que vocês lembram da aula passada? Então, nós na aula passada, na introdução, falamos sobre o campo da inteligência artificial, vimos alguns exemplos das aplicações da inteligência artificial no mundo moderno, vimos diferentes definições de inteligência artificial e vimos considerações gerais do que é considerado um sistema inteligente. Então, hoje nós vamos falar sobre agentes inteligentes, não é? O que são esses agentes inteligentes? Os agentes inteligentes são, na verdade, agentes que são capazes de perceber o seu ambiente por meio de sensores e executar uma determinada ação com base nesses sensores. O ambiente seria o local ou o meio em que o agente está inserido. Então, existem vários tipos de agentes, né? Temos os agentes humanos, temos agente robótico e agente de software, por exemplo. Então, o agente humano, nós temos que agentes são aqueles que conseguem interpretar o ambiente onde estão, não é? Por meio de sensores e executar determinadas ações neste ambiente por meio de um negócio chamado atuadores. Então, para o caso do exemplo do agente humano, os sensores seriam os olhos, os ouvidos e outros órgãos, não é? De sentido humano. E os atuadores seriam, por exemplo, as mãos, as pernas, a boca e outras partes. Nos agentes robóticos, sensores seriam as câmeras e vários outros tipos de sensor, como sensores de proximidade, sensor de umidade, etc, etc, etc. E os atuadores seriam os vários mecanismos que este robô tem para executar determinada ação para a qual o robô foi desenhado. E o agente de software, os sensores seriam os mecanismos de input que este software possui, não é? E os atuadores seriam as capacidades ou os mecanismos de output que este sistema de software usa. Então, aqui, quando falamos de agentes inteligentes do tipo software, temos que perceber que não são nada idênticos aos softwares com os quais vocês estão acostumados a trabalhar ou mesmo com os que estão a desenvolver. Esses agentes não são controlados por humano. Um software como o Excel, por exemplo, ou o PowerPoint, nós trabalhamos no software. Tem necessidade de input constante, comando e controle constante do ser humano para desempenhar a função. Mas nos agentes inteligentes, o controle é autônomo. O próprio sistema controla a si mesmo, não é? Faz interpretação do ambiente por si mesmo e quando o ambiente muda, ele também vai adaptar-se a este ambiente, não é? E também podem assumir metas a cumprir. Tem aqui, como aqui na ilustração, temos um agente que usa os seus sensores, né, para buscar interpretações do ambiente e usa os atuadores, né, os effectors aí, para executar ações. Então, podemos dizer que o comportamento de um agente, não é, pode ser definido pela função F, que vai ser
igual ao mapeamento de todas as suas percepções, não é? E ações, não é? Onde que é o P para A, onde P são as sequências das percepções e A é a ação que ele executa com base naquelas percepções como consequência de uma interpretação interna baseada no motor de raciocínio ou de razão que este agente inteligente possui. Então, aqui a sequência de percepções vai além das percepções do momento. Os agentes inteligentes podem fazer uso de percepções anteriores. Com base no histórico de percepções anteriores, por exemplo, e ações tomadas com as percepções anteriores, ele pode extrapolar e tentar prever qual é a ação mais adequada. Também tendo em conta os objetivos ou as metas que ele tem a alcançar. Como vimos agora no slide anterior, eles também podem estar munidos de metas a alcançar. Temos aqui um exemplo do aspirador de pó inteligente. Tem um aspirador de pó muito famoso nos filmes, se não estou em erro, acho que o nome é Rumba, uma coisa assim. É um aspirador circular que fica a circular na casa, como se fosse um pequeno disco voador. Então, quando ele encontra um obstáculo, ele bate naquele obstáculo umas 2, 3 vezes. Quando vê que não consegue passar, ele já aprendeu que aqui não tem caminho. Então ele volta a melhorar o mapa da casa. Então ele consegue circular, depois de 1 mês ou 2, por exemplo, ele já consegue fazer limpeza em toda a casa sem bater nenhum obstáculo. Por mais que você tire toda a mobília da casa, liga ele, vai fazer o mesmo caminho como se todos aqueles espaços tivessem obstáculo. Se você muda a posição de um objeto, ele também com o tempo vai reaprender as novas posições e continua. Agora, aqui num exemplo mais simplificado, né? As percepções para um aspirador de pó, por exemplo, seriam, primeiro, o local e o que tem neste local. Nós temos aqui na imagem 2 locais. Temos o ponto A e o ponto B. Então, o conteúdo do local pode ser sujidade ou não sujidade. Aqui, as ações que o robô consegue fazer é mover-se para a esquerda, mover-se para a direita, aspirar e não fazer nada, no operation. No caso de não tiver sujidade, no ponto em que ele estiver, ele não faz nada. Então, sequência de percepções e conjunto de ações com base nas percepções do aspirador de pó. Vamos supor que o aspirador de pó está na posição A e a posição A está limpa. São as duas percepções que ele teve. Ele está na posição A, viu que aí está limpo. Então, o que ele faz nesse caso? Move-se para a direita. Se estiver na posição A e a posição A estiver sujo, ele aspira. Se estiver na posição B, a posição B estiver limpa, ele move para a esquerda. Se estiver no B e B estiver sujo, ele aspira. Estamos juntos? Então, se ele estiver no A e A estiver limpo, então ele vai guardando o histórico. Se o conjunto histórico indicar que ele não precisa fazer uma determinada ação, ele faz a outra ação imediata. Então, até aqui temos dúvidas? Não está a custar ainda, né? Já, vamos chegar aí. Então, como qualquer sistema que se desenvolve ou qualquer projeto em que nós nos engajamos, nós precisamos medir o desempenho. Nesse caso, podemos medir o desempenho do agente, não é? Por quê? Porque nós queremos garantir que o agente executa ou sempre executa a ação correta com base naquilo que ele está a perceber, né, para atingir o objetivo. Então, esse conceito de executar algo com sucesso ou não depende muito daquilo que são os teus parâmetros para medir o desempenho, com base nos teus objetivos. Quais são os parâmetros para medir o desempenho? Por ser algo um pouco subjetivo, apesar de ter medidas exatas, varia de implementador ou objetivo de cada projeto para cada projeto. Mas, em princípio, alguns problemas padrões
da inteligência artificial, nós vamos ver aqui quais são medidas de desempenho mais ou menos adequadas. Então, temos aqui exemplo, né? No nosso aspirador de pó. A quantidade de sujidade que é aspirada, a energia que vamos gastar, que o aspirador vai gastar, né? O tempo que vai levar e o barulho que esse aspirador vai fazer. Aqui, o desenvolvedor está a pensar no barulho porque ele tem também como objetivo fazer um sistema que não incomoda as pessoas. Porque aspiradores são famosos de fazer muito barulho quando estão em funcionamento. Então, são opcionais. Aquilo que você depois vai oferecer ao teu cliente final como garantia. Isto não faz barulho, limpa bem, depende. Então, com base naquilo que é o teu objetivo final, você desenha as medidas de desempenho e as métricas para a medida de desempenho. Então, depois temos os agentes racionais. Os agentes racionais pegam uma sequência de percepções, não é? E selecionam uma ação que pode maximizar a medida de desempenho, não é? Ele faz isso usando a sequência de percepções como evidência e com base naquilo que já foi feito anteriormente. Então, qual seria a medida de desempenho, por exemplo, para o aspirador de pó? Então, os agentes racionais, não é? Em princípio, devem fazer ações de coleta de informação. Então, a coleta de informação, por exemplo, facilita a atividade de reconhecimento de um ambiente desconhecido. É aquilo que eu estava a dar o exemplo. Quando você muda o arranjo dos mobiliários numa sala para o Roomba, ele depois, quando vê que mudou alguma coisa, ele guarda na base de dados que o mapa, o layout da sala mudou um pouco, não é? Os agentes também podem e devem aprender, não é? Para o quê? Para modificar o comportamento, dependendo daquilo que ele percebe ao longo do tempo. Também o exemplo do Roomba. Se ele sabe que ele vai andar 30 centímetros daqui até aquela parede, vai encontrar um obstáculo 3, 4 vezes, ele automaticamente tem que mudar. Vocês devem estar a pensar, isto é um if-else, não é com base no if-else. Na segunda parte desta cadeira vamos perceber como é que isso faz sem trabalhar com nenhum if-else. Então, para trabalhar com esses agentes inteligentes ou irracionais, nós precisamos modelar esse agente, tipo criar um agente. Primeiro definimos um agente no papel para saber aquilo que nós realmente queremos, depois passamos para implementar. O que é isso de modelar um agente? Modelar um agente é basicamente o processo que envolve definir algumas coisas sobre o nosso agente. Primeiro, a medida de desempenho, não é? Depois, que é o ambiente onde o agente vai estar inserido. Terceiro, um conjunto de atuadores que o agente vai usar. E quarto, os sensores. Temos aqui exemplo de um agente inteligente que seria o motorista de táxi automatizado. Por exemplo, se temos um robô que conduz um táxi, nós podemos definir medidas de desempenho para este agente como viagem segura, rápida, sem violar regras de trânsito. A viagem deve ser confortável para os passageiros e deve maximizar o lucro. O ambiente seriam as ruas, estradas, pedestres, os clientes e outros veículos. Poderíamos também colocar sinais de trânsito por aí em diante. Cada um desenha o seu agente como pretende, com o nível de detalhe na modelagem que ele pretende. A não ser que eu explicitamente peça no texto que eu quero que ponham pelo menos 8 medidas de desempenho e que sejam altamente relevantes. Aquilo que eu vejo que não é muito relevante, o estudante depois lá para aumentar o número, eu posso riscar, por exemplo. Depois vem no dia de entrega de texto, você vem reclamar, porque não, cortou aqui,
vamos debater filosoficamente, depois vamos descobrir que no fim eu sempre tenho razão. Então continua a mesma coisa. Depois, o ambiente seriam as ruas, né? Já disse aqui, estradas, veículos, etc, etc. Os atuadores seriam o guiador, acelerador, os travões, embreagens, mudança, buzina, por aí em diante. Todos aqueles mecanismos que ele vai usar para fazer alguma coisa que influencia o ambiente. E os sensores são aqueles mecanismos que esse robô de táxi vai usar para observar o ambiente. Seria uma câmera para saber ver se tem peão, sensores de proximidade, velocímetro, GPS para posicionamento, acelerômetro para acelerar o carro. Então, sensores, motor para dar indicação de nível de óleo, não sei, e por aí em diante, para ter toda a informação sobre o carro, bem como o ambiente em que está. Depois, teclado, microfone, no caso de alertas ou para dizer boas-vindas quando um cliente chega, ou uma tela para dizer boa tarde, boa noite, por aí em diante. Ou para quando um cliente dizer, olha, ditar um endereço de forma verbal. Me leva para 24 de julho, casa número 172. Aí o robô vai ouvir usando o microfone. Está a perceber? O áudio entra do microfone para o sistema de coisa. Se esse robô tiver sistema de processamento de áudio, né? E interpretação de linguagem natural. Então, outro robô, por exemplo, um sistema automatizado para diagnóstico médico. Medidas de desempenho seriam pacientes estarem saudáveis, um custo reduzido nesse diagnóstico, né? E número de processos judiciais reduzidos, porque pessoas quando têm tido diagnóstico que não lhes satisfaz, às vezes têm processado lá fora. Aqui não temos ainda o hábito de processar as pessoas de torta direito. Então o ambiente seria um hospital onde ele vai estar inserido, a equipe de trabalho lá do hospital e o paciente com que o sistema vai trabalhar. Os atuadores seriam uma tela para perguntas, pode ser um kit para coleta de amostra automatizada, se a análise for interna desse sistema, por aí em diante. Questions até aqui. O robô de seleção de peças, eu deixo a vosso critério para uma leitura individual depois, porque 2 exemplos já são suficientes. Então, os ambientes podem ser classificados com base nas suas propriedades, né? Os ambientes podem ser determinísticos ou não determinísticos. Um ambiente determinístico é aquele tipo de ambiente que, sabendo o estado atual em que se está, não é? Nós conseguimos conhecer o próximo estado. Isto é, eu, por exemplo, sou o agente. Eu sei que se eu fizer ação X, estarei na situação X, ou sei exatamente qual é a mudança em que o ambiente vai se encontrar depois da minha ação. E um ambiente não determinístico quer dizer que o próximo estado do ambiente é desconhecido. Com base naquilo que o agente faz, não conseguimos determinar como o ambiente vai estar. Estamos juntos? Se você, por exemplo, acende um fósforo numa floresta e tem um monte de capim seco, você acende aquele fósforo e deixa. Sabe que vai queimar alguma coisa, né? Mas você não sabe exatamente até onde vai queimar. Agora, você provoca um cão que não está amarrado, que morde muito, você sabe o que vai acontecer a seguir, é garantido. Então isso aí é determinístico. Perceberam aí a diferença? Então, também os ambientes podem ser estáticos ou dinâmicos. Os ambientes estáticos não mudam enquanto o agente está no processo de pensar. O ambiente dinâmico pode mudar enquanto o agente está ainda a fazer processo de pensamento, ou está a processar ainda, interpretar aquilo que está a ver, ou mesmo enquanto ele está a executar.
Também os ambientes podem ser discretos ou contínuos. Desculpa. Um ambiente discreto é quando o número de percepções, reações e estados possíveis são limitados e estão claramente definidos. No caso do aspirador de pó, você sabe que estados possíveis são lugar A, sujo, lugar A, limpo, lugar B, sujo, lugar A, B, limpo. A não ser que você pega o aspirador de pó, coloca na rua da cidade da Beira. A cidade da Beira parece que não acaba já. Então são milhares e milhares de posições. Então temos agentes contínuos. Os agentes contínuos são aqueles que o número de percepções, ações e estados escalam para o infinito. Depois temos, os ambientes também podem ser classificados com base no tipo de agente que atuam nesse ambiente. Temos ambientes de agente único. É quando um agente opera sozinho neste ambiente. E ambientes multi-agente, quando vários agentes interagem neste ambiente. E os agentes os ambientes multi-agente podem ser ambientes multi-agente cooperativo ou ambientes multi-agente competitivo. Atenção, esses nomes aqui literalmente dizem o que significam. Um jogo de xadrez são dois agentes a competir. Então este é um ambiente multi-agente competitivo. Estamos juntos? Três amigos, quando vão assaltar uma casa, é um ambiente multi-agente cooperativo. Perceberam aqui? Alright. Temos aqui esta tabela. Vossas Excelências têm 5 minutos para pensar, processar na cabeça e me dizer quais são as coisas aí. Os agentes reativos simples, não é? Esses escolhem ações que vão fazer com base na percepção atual. Vê uma coisa, reage àquela percepção que buscou ou que acabou de observar. Então tem aí o algoritmo, que no caso do aspirador de pó, se fosse reativo, ele leva como input posição e o estado. Então ele retorna uma ação. Basicamente ele verifica se estado é igual a sujo, então a ação que vai executar é aspirar. Se não, se a posição é igual a, então vira à direita. Se não, se a posição for B, então ele vai à esquerda. Quando digo se não, é porque se não estiver sujo. Estamos juntos? Se não estiver sujo, ele verifica onde é que ele está para mudar de posição, para ir procurar lá o estado. Então, aqui tem aí, de uma forma mais genérica, que não necessariamente virado ao aspirador de pó. No geral, seria mais ou menos assim. Tem um conjunto de regras, não é? Para a execução. Ele busca o estado, não é? Com base nos perceptors e usa a lista de regras para ver qual é a regra que aplica e depois executa a ação com base na regra. Está aqui a descrição, né? Temos aí o nosso agente, percebe o ambiente com os seus sensores, não é? E depois executa a ação. Dúvidas? Então, o funcionamento desses tipos de agentes, não é? É com base em verificações if-else. If, then this. E por esse motivo, são agentes muito simples. Problemas complexos, eles não conseguem resolver. Porque há uma limitação aí na tomada de decisão. Só consegue funcionar como deve ser quando uma decisão acertada pode ser feita com base naquilo que ele está a ver naquele momento. Não usa coisas como histórico nem nada. E o ambiente tem que ser
um ambiente completamente observável. Então, temos agentes reativos baseados em modelo. Os agentes reativos baseados em modelo, esses são um pouco mais sofisticados que os reativos simples. Por quê? Porque conseguem trabalhar em ambientes que são parcialmente observáveis. Eles não precisam que o ambiente seja completamente observável. Aqui, o agente tem um estado interno baseado no histórico de percepções, não é? Ele consegue fazer, né, com base nisso, uma reflexão dos aspectos que não foram observados no estado atual. Então, este agente usa um negócio que é chamado modelo do universo ou modelo do mundo. Estamos juntos? Então, de uma forma genérica, este comportamento do agente reativo baseado em modelo pode ser definido pela seguinte função: reflex agent with state. Então, ele leva como input as percepções e retorna uma ação, não é? Aqui o estado seria uma descrição do universo, né? Descrição atual do ambiente em que ele está, um conjunto de regras e uma ação a executar. Neste caso seria a ação mais recente. Quando é a primeira vez que o agente está a trabalhar naquele ambiente, essa ação é nula. Então, com base nesses três elementos estáticos, ele atualiza o estado com base no input. Quer dizer, ele tem a lista das coisas mais recentes, tipo a última coisa que ele fez, a última coisa que ele observou, não é? E a última regra que usou. Então, ele usa os seus sensores para observar o estado do universo naquele momento. Depois faz o rule match e executa uma ação. Basicamente é assim, tem aí o ambiente, não é? As percepções entram por via dos sensores e ele pensa como é que o mundo está agora, com base naquilo que ele já tinha. Como é que o mundo está agora é aquilo que ele observou agora, mas também leva aqui, se forem a ver, não aparece coisa aqui, né? Tem que mudar, ok. Está vendo aqui, né? Com base no registro que ele tem dos estados, né, daquilo que ele já tinha, e tem uma nova ideia de como o mundo deve estar, com base nas condições, ele decide qual ação executar e com base nos atuadores, ele executa uma ação no universo. Agentes reativos baseados no modelo, porque eu, como disse antes, usam o modelo, um tal de modelo do universo, o modelo do mundo. Aqui, este modelo nem sempre é suficiente para tomar uma boa decisão. Tem aqui o exemplo do motorista de táxi automático. Quando chega num cruzamento com 3 caminhos, ele tem que decidir qual é o melhor caminho a tomar. Simplesmente reagir. Tem 3 opções para seguir. Examinar o modelo do mundo. A última vez que ele curvou à esquerda. Então vai tender a curvar para a esquerda, mesmo que não seja a curva mais eficiente ou o caminho mais eficiente a tomar. Aqui já o que vai contar já não é aquilo que ele fez no passado, ou a última coisa que ele fez. Vai contar, por exemplo, onde ele quer chegar. Nesse caso, o objetivo. É aqui onde entram os agentes baseados em objetivo, que vêm para expandir a capacidade daqueles agentes baseados em modelo. Aqui, os objetivos seriam as situações que se pretendem alcançar. Por exemplo, estar no destino, no caso do motorista de táxi automático. Estamos juntos? Então, a escolha de uma ação, não é, com base no objetivo, pode ser direta ou mais complexa. Direta quando o que resulta de uma única ação automaticamente atinge o objetivo. Diz-se mais complexa quando aquela ação que ele vai executar agora
não lhe faz atingir o objetivo, mas deixa-lhe um passo mais próximo do objetivo. Mas veja, então, para descobrir a sequência de ações que alcançam os objetivos, faz-se uso de uns algoritmos chamados algoritmos de busca e planejamento. Aqui, essa tomada de decisão envolve consideração do futuro, o que com o uso de if-else não acontece. Estes agentes não estão só para resolver problemas daqui ou porque reagiu. Tem que pensar, tem que fazer algo a saber o objetivo que quer alcançar. Por isso, consegue tomar uma ação a ter em conta o número, mais ações a tomar no futuro. Então, isso leva-se em considerações. São essas questões. O que acontecerá se eu fizer isso ou aquilo? O quanto isso vai me ajudar a atingir o objetivo? Exemplo aqui de uma ilustração do agente baseado em objetivo. Ele tem seus sensores, como o outro, verifica como o mundo está, também busca estados e ações, regras passadas, como o mundo evoluiu, mas antes de considerar quais ações tomar, ele pergunta-se: o que acontece se eu executar a ação A? Se eu executar a ação B, se eu executar a ação B, C, D, F, G, H, I. Depois disso, depois dele extrapolar possíveis resultados resultados de cada uma das ações possíveis de executar, ele compara com a lista dos objetivos. Quais das ações vão lhe deixar num estado mais próximo do resultado? Então, daí ele executa a ação usando os seus atuadores. Estamos juntos até aqui? Ok. Esses agentes aqui são mais flexíveis do que agentes reativos. Mas o fato de seguir o objetivo não quer dizer que há uma garantia de se alcançar ou se ter um melhor comportamento para esta gente. Estamos juntos? Só ser capaz de distinguir entre estados objetivos, aquilo que se pretende alcançar no fim, ou estados não objetivos, não necessariamente garante que este agente, vou gravar isso, este agente vai ter um melhor comportamento que os reativos. Então, é aqui onde aparecem novos tipos de agentes. Vai animar essa videoaula. Agentes baseados em utilidade. Os agentes baseados em utilidade buscam aumentar o nível de satisfação dos agentes baseados em objetivo, não é? Aqui não é só o objetivo que está em causa, mas também é a qualidade para o agente de um determinado estado. Tipo, quão bom é para o agente o estado Y, X ou Z. Então, quando um estado é mais desejável que o outro dentro do universo, então diz que esse estado tem mais utilidade para o agente. Aqui, utilidade refere-se à função em que faz-se mapeamento de um estado para um número real. Nós podemos, por exemplo, para cada grau de satisfação do agente com um estado, atribuir um número, para no fim conseguirmos calcular o custo geral de funcionamento deste agente. Temos aqui um exemplo, não é, um pouco mais parecido com um agente baseado no estado, mas antes, entre verificar depois dele saber quais são os possíveis resultados das possíveis ações que ele tem a fazer, ele verifica quão satisfatória é cada uma das ações ou cada um dos estados atingidos por essas possíveis ações serão, com base naquilo que é métrica de utilidade deste agente.
depois daí é que ele vai decidir qual é a melhor ação a executar no ambiente. E agora temos aqui os agentes com aprendizagem. Os agentes com aprendizagem são o tipo de agente mais sofisticado. São agentes que são capazes de atuar ou executar ações em ambientes completamente desconhecidos, não é? E ser mais eficientes do que aquele conhecimento inicial iria permitir. Como estava a dar exemplo aqui do aspirador de pó, bate um obstáculo várias vezes, ele logo fica a saber que tem obstáculo aqui, então ele volta a aprender. O mais famoso que vocês conhecem é, na verdade, um agente que vocês estão a ajudar a tornar burros em vez de inteligentes. É o corretor automático que vocês têm nos vossos telefones, quando estão a escrever mensagem. Quando você vai abreviar alguma coisa, ou escreve mal uma palavra, ele mostra aí sublinhado a vermelho, para dizer que essa palavra está errada, dá-te sugestões lá embaixo. Você tem a opção de ignorar aquelas sugestões. Quando você ignorar vezes suficiente, ele vai parar de te alertar e ainda vai decorar aquela palavra errada, fica no teu dicionário. Quando você manda mensagem para teu amigo errado, o amigo vai te corrigir. Não sou eu, é dicionário. Essa é a desculpa esfarrapada que não faz sentido. Ninguém escreve mal porque autocorrect e corrigiu mal. Se ele corrige mal é porque você ensinou a palavra errada. Ele aprendeu dos teus hábitos. Então, muito cuidado ao corrigir o autocorrect. Não aprendeu porque está a ler mensagens do WhatsApp. Aquele aplicativo não lê mensagens que você está a receber. Só lê aquilo que você digita. Mais nada. É diferente do Google já, que aprende também com o tempo. São já hábitos, etc. Eles são agentes inteligentes com aprendizagem. Então, esse basicamente é assim. Aí onde, quando você começa a dar feedback, no caso do autocorrect do keyboard do Google ou do Android, é quando ele sugere algumas palavras, você dá feedback. Quando você escolhe uma palavra, se você, por exemplo, escreve cansado com C cedilha, ele vai corrigir para cansado, como deve ser, mas depois vai dar mais duas palavras próximas que poderiam estar aí. Quando você escolhe, ele alimenta probabilidades. Olha, esse, quando escreve assim, as chances são de estar a querer dizer cansado. Se você escreve, por exemplo, AMR, ele vai te sugerir amor ou amar, ou amir. Se na primeira vez você escolhe amor, envia, mas o amor está como opção secundária, a opção do meio é a principal. Se ele sugerir amir no meio, amor e amar nas pontas, então você escolher amar. Segunda vez que você for cometer a mesma falha, escolher amar. Terceira vez, amar. Próxima vez que você for escrever, ele vai pegar o amar, vai colocar no meio. Depois disso, fica meio que automático. Você escreve, pisa espaço, ele logo vai substituir. Você faz um back, ele volta a pôr a palavra, mostra as sugestões. Então, esta gente, é aquilo que você, quando você interage com ele, dizer que o correto é isto é o feedback que está-se a dar. Nesse caso, há uma participação externa nesta agente. Aqui, então, ele usa os sensores, tem aquilo que são performance standard, busca o feedback a partir do elemento de aprendizagem, não é? Tem objetivos de aprendizagem que ele tem um pequeno gerador de problemas, não é? Ele, porque cria conhecimento com base no elemento de performance, faz esse back and forth, então ele muda o performance element que ele tem. Por quê? Porque com base naqueles learning goals que ele tem, ele formula novos problemas a resolver para melhor aprender o que está a acontecer e depois usa os effectors, não é? Para executar as ações. Effectors são os atuadores. Então, pequeno exercício aqui, né? Por exemplo, se queremos definir uma medida de desempenho, o ambiente, os atuadores e os sensores para os seguintes casos.
jogador de futebol, agente para uma livraria online, assistente matemático para a prova de teoremas. Então, nós temos, por exemplo, para medida de desempenho, o número de gols, cada time ou jogador, ganhar jogo, não é? E temos ambiente, campo de futebol, bola e outros. Atuadores, motores para o controle das pernas, cabeça e corpo. Sensores, câmeras, sensor de orientação, comunicação, entre outros jogadores e sensores de ataque. Para a gente de livraria online, por exemplo, teríamos aqui como medida de desempenho, minimizar custo, aumentar a eficiência, né? Disponibilizar informações sobre livros que são de interesse, e para o ambiente teríamos a internet e o browser. Atuadores seriam realizar uma uma nova compra, exibir informações de compras passadas. E para sensores teremos as páginas, os botões, os links que o usuário pode clicar. Assim, que usa para interagir com o mundo externo. Então, para o assistente matemático para a prova de teoremas, aqui seria o tempo gasto, grau de precisão, ambiente, teorema a ser provado, atuadores seriam aceitar teoremas corretos, rejeitar teoremas incorretos, inferir factos com base nos teoremas, e os sensores seriam os dispositivos de entrada para ler os tais teoremas. 2. Ambas as funções de medida de desempenho e utilidade em agentes baseados na utilidade servem para mensurar o quão bem o agente está atuando. Qual é a diferença entre essas duas funções? Resposta. É assim, os agentes baseados em utilidade, não é? Tem todos os agentes, não importa qual o tipo, possuem um negócio chamado medida de desempenho, para saber como é que é o desempenho desse agente. Mas esses agentes, no caso dos agentes baseados em utilidade especificamente, eles têm uma função de verificação de utilidade. Qual é a diferença entre desempenho e utilidade aqui, nesses agentes? O agente de utilidade, ele faz uma verificação interna. O desempenho é externo. Como assim? É externo, por exemplo, nós temos a avaliar o desempenho. No caso de jogadores. Te mandaram quando essa palestra? Basicamente é isso mesmo. A função do desempenho é para ver como é que o agente trabalha aí no ambiente. A de utilidade é para ver quão satisfatório algo que o agente vai fazer é para ele mesmo. Está a perceber? Um é mecanismo interno, se for a ver naquele esquema, no diagrama lá atrás do agente para a utilidade. Não é? Ele faz a verificação de utilidade internamente. Desempenho é o resultado que ele tem para o ambiente. Mas veja. Questions. Para mais informações sobre esses agentes, leiam o capítulo 2 do livro Artificial Intelligence, A Modern Approach. Tem umas versões aí em português que estão online, mas eu tecnicamente não posso recomendar porque é pirataria. Nós não apoiamos pirataria nessa instituição. Vocês podem comprar no preço de $59 a $79 no Amazon. Se quiserem paperback ou softback, ou podem comprar digital para o vosso Kindle.
ou um e-book para o vosso telefone. Por hoje é tudo. Não esqueçam de comunicar à turma que eu estou doente.